Os incas adoravam várias divindades, entre elas o Inti, ou Sol, mas eles tinham apenas um deus principal, Viracocha, o criador de todas as coisas no universo. Viracocha tornou-se um deus paralelo, mesmo igual ao deus cristão, revelado através de Jesus Cristo, também chamado Deus das Varinhas. É o mais proeminente entre os deuses da região andina, o Deus supremo dos Incas. Ele é considerado o Deus Criador, o pai de todos os outros deuses incas, e foi ele quem formou a terra, o céu, o sol, a lua e todos os seres vivos. Viracocha era uma das divindades mais importantes do panteão inca, visto como o criador de todas as coisas ou a substância da qual todas as coisas foram criadas. Viracocha está intimamente associado ao mar. É simbolizado ou desenhado usando o sol como uma coroa, com raios nas mãos e lágrimas caindo dos olhos como se fosse chuva. Viracocha seria o deus que veio do mar, empurrado pelos ventos. Daí suas duas palhetas, que ele segura em suas mãos, que dizem ser remos. É muito provável que Viracocha tenha vindo da Ásia em um barco empurrado pelas correntes marítimas e pelos ventos, e assim chegado à costa peruana. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No ano de 1527, quando os conquistadores espanhóis ancoraram num dos portos da costa oeste da América do Sul, Pedro de Candia, um tenente da armada flibusteira do poderoso Pizarro, desceu do barco vestido com sua armadura e capacete polido e brilhante, com sua arma no ombro. Sua estatura, ombros largos e toda a sua armadura fazia com que parecesse uma figura de importância, seguido por outras pessoas de seu barco. À medida que Pedro se aproximava, uma multidão de nativos de pele bronzeada ajoelhou-se por terra como se estivesse prestando homenagens diante de um deus vindo dos céus. Pedro ficou perplexo, embaraçado e sem saber o que fazer. De cabeça erguida e ombros altivos, andou entre a multidão que se encontrava com o rosto deitado à terra em ambos os lados, por onde ele passava. Todos em seu redor murmuravam: Viracocha, Viracocha. Pedro de Candia não tinha nenhuma ideia do que aquilo significava. Não se sentiu à vontade e ficou irritado até certo ponto. Subitamente, sacou a arma e disparou um tiro para o ar. Os nativos ficaram atemorizados e postaram-se ainda mais em terra, murmurando: Ilatique, Ilatique. Isso quer dizer, o deus do relâmpago. Pedro ficou ainda mais confuso. Não tinha ideia até então de que os nativos haviam tomado como se fosse o deus branco barbado, Viracocha ou Contiki, que havia sido bem conhecido e atualmente venerado pelos antepassados dos índios da região dos Andes. De acordo com as tradições peruanas, Viracocha é o grande deus criador da mitologia pré-incaica. Ele foi uma das divindades mais importantes do panteão inca e é visto como o criador de todas as coisas. De acordo com as lendas, Viracocha apareceu misteriosamente no mar e espalhou seus ensinamentos. E tão misteriosamente quanto tinha vindo, desapareceu de volta para o mar, caminhando sobre a água. Estranhamente, os antigos descreveram Viracocha com características que não eram características dos habitantes da América do Sul. Viracocha é representado como tendo uma barba e um bigode, algo muito incomum, porque os índios americanos não tinham longas barbas e bigodes. Ainda mais estranhamente, a representação de Viracocha é muito parecida com os antigos deuses da antiga Suméria na Mesopotâmia. O culto a Viracocha se estende em toda parte em magníficos templos e esculturas com um padrão interessante.
o deus Viracocha e seus 2 filhos, conhecidos pelos incas como os fundadores do seu império, Manco Cápac e Mamaoclo. Ele é descrito como o herói mítico mais mundano, também referido como o velho homem dos céus ou o deus do cajado, que trouxe conhecimentos e ensinou os seres humanos várias técnicas e ofícios, depois partiu em uma estranha embarcação. Tem diversas características semelhantes com os deuses Kukulcán dos maias, Quetzalcoatl dos astecas e Oannes dos sumérios. Sua primeira criação de vida foi os gigantes, antes do ser humano. No entanto, eles desobedeceram ao Deus, causando caos nos Andes. É por isso que Viracocha decide gerar o grande dilúvio para reiniciar a civilização com os primeiros povos humanos. Após a destruição deste primeiro mundo, Viracocha fez uma peregrinação pelos Andes para transmitir sua sabedoria aos humanos. Ele os ensinou a viver em paz, a cultivar e usar ervas medicinais. Estas crônicas incas relatam que Viracocha era um homem de estatura mediana, branco, trajando uma vestimenta branca e tinha sempre um cajado e um livro nas mãos. Viracocha ensinou a agricultura, matemática, astronomia e competência tecnológicas pré-incas que lhes permitiam avançar para a cultura civilizada que eventualmente se tornou. Segundo alguns historiadores, houve uma ocasião em que os moradores da cidade de Catia, incomodados com sua roupa e porte estranhos, resolveram matar Viracocha. Já haviam se levantado com armas quando Viracocha, conhecendo suas perversas intenções, se ajoelhou numa área plana, ergueu as mãos postas e, ao olhar para o céu, de cima choveu fogo sobre os que estavam na montanha e tudo foi queimado como palha. O terror se apoderou dos perversos perseguidores diante daquele fogo terrível, e eles correram para onde estava Viracocha, jogando-se a seus pés em busca de perdão. Viracocha, conquistado pela compaixão, dirigiu-se ao fogo e apagou-o com o seu cajado. Mas a montanha foi queimada e as pedras tornaram-se tão leves com o resultado do enorme calor do fogo que o homem, agora, poderia facilmente carregar algo que normalmente não poderia ser transportado. Os incas acreditam que Viracocha era um ser remoto que parou de trabalhar no mundo pela sobrevivência de outras divindades que ele havia criado. Ele foi adorado ativamente pela nobreza, principalmente em tempos de crise. Viracocha foi adorado pelos povos pré-incas do Peru antes de ser incorporado ao panteão inca. Na mitologia inca, o deus Viracocha deu um cocar e um machado de batalha ao primeiro imperador inca Manco Cápac e prometeu que os incas conquistariam tudo antes deles. O nome do deus também foi assumido pelo rei conhecido como Inca Viracocha, morto em 1438. E essa data pode ser a hora em que o deus foi formalmente apresentado à família dos deuses incas. Adorado na capital inca de Cusco, Viracocha também tinha templos e estátuas dedicadas a ele em Carrá e Urcos, e sacrifícios humanos, incluindo crianças, e que muitas vezes as ilhamas também eram sacrificadas a Deus em importantes ocasiões cerimoniais. Assim como outros deuses incas eram importantes para a vida cotidiana das pessoas comuns, Viracocha era adorado principalmente pela aristocracia inca e muitas vezes em tempos de crise política.